O Juscelino era de um partido, né, do PSD, que era um partido que se coligava sempre com o PTB. Inclusive o vice-presidente era o João Goulart, ou seja, o João Goulart aquele mesmo que os militares tinham feito, né, pressão quando era ainda ministro do Getúlio Vargas, e agora era o vice do Juscelino. Quer dizer, por isso, né, que então a oposição tinha esse argumento, né, acusavam o João Goulart de ser identificado, né, com esse grupo mais à esquerda. Durante a campanha, surgiram esses comitês extraoficiais, apelidados de Janjan, que seria as iniciais, né, de Jânio Quadros, e João Goulart, que tinha um apelido de Jango. Então, ambos lucravam politicamente com essa situação e permitiram, então, o surgimento desses comitês. Então, assim foi uma tensão muito grande, né? Quando se deu a vitória do Juscelino, esses grupos conservadores queriam impedir a sua posse. E aí houve então uma tentativa de golpe militar. Eles queriam, né, impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Mas esse golpe foi frustrado. Um general chamado Henrique Lott. Você deve estar se perguntando, mas um militar evitou um golpe militar? Foi exatamente isso, né? O Lott era um general, como disse, legalista, e ele impediu então, né, que forças mais conservadoras dentro do exército dessem um golpe para impedir a posse do Juscelino Kubitschek e do João Goulart. Colocou as tropas para garantir a posse de ambos. Era um general legalista, dizia, não, olha, a função do exército não é de se meter na vida política do país. Os militares devem agir quando o país, né, for ameaçado ou coisas do tipo, e não interferir na vida política, partidária de um país. E colocou, né, ele tinha muito respeito nas Forças Armadas, e ele impediu então o golpe, tá, em 54. Tá? Então, se você é um bom estudante, né, sabe que em 64 eles tiveram sucesso, né? Seja 10 anos depois. Mas enfim, então em 54 foi frustrado. Mas como eu disse, gente, por que eu estou, né, falando tudo isso antes da gente entrar no Juscelino propriamente dito? Né? Para você perceber, a própria posse já foi bastante contestada. Legal? E aí, vamos seguir agora então a partir da posse. Então, como nós vimos, né, foi bastante tensa a campanha, e aí o Juscelino assumiu, então, em 55, tendo como vice o João Goulart. Então, bom, gente, um dos slogans da campanha do Juscelino era 50 em 5, ou seja, 50 anos de desenvolvimento em 5 de governo. Pensa comigo, como que nós vamos conseguir esse desenvolvimento acelerado? Só tem um jeito, né? Combinar o Estado, né, ou seja, criando infraestrutura para esse desenvolvimento e atraindo o capital estrangeiro. Então essa é uma diferença que você tem que ficar, por exemplo, na época de vestibular, bem atento, tá? Porque, como vocês já perceberam, já comentei aqui em outros momentos, os vestibulares costumam cobrar muito pontos coincidentes, né? E também divergentes entre um governo e outro. Então, por exemplo, se um dia existir essa comparação, né, que é muito provável, já aconteceu em outros momentos, entre o Juscelino e o Getúlio Vargas, essa é uma delas. Foi no governo Vargas, por exemplo, que foi criada a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores e assim por diante. Enquanto que o Juscelino atraiu essas empresas estrangeiras, né, o capital estrangeiro, então, ou seja, em forma de empréstimos ou mesmo, como eu disse, atraindo empresas. Então, o grande destaque nesse caso foi a indústria automobilística, a Volkswagen, a Ford, né, várias empresas que estão, algumas até hoje aí no Brasil, foram trazidas nessa época. Além da indústria automobilística, também, né, ganhou destaque o setor de eletrodomésticos, geladeiras, máquinas de lavar e assim por diante. Hoje é muito comum, né, nas casas, os chamados eletrodomésticos começaram a invadir as residências a partir principalmente da década de 50, facilitando o trabalho doméstico. Nessa charge você pode observar aqui, né, o Juscelino convidando então as empresas estrangeiras a entrarem no país.